Viva! Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vamos fazer esta animação utilizando o TXZ. Desta vez começamos com o Tech Studio completamente vazio. A primeira instrução vai ser declarar qual é a classe que vamos utilizar com um Document Class, e a classe vai ser a Standalone para criarmos uma imagem que depois pode ser ou utilizada individualmente ou então colocada num outro editor de texto qualquer. Portanto, podemos utilizar o LaTeX para fazer apenas a imagem. Aqui em opção, e as opções colocam-se entre parênteses retos, vamos colocar TXZ, porque é o estilo de código, é o código que vamos utilizar para construir a imagem, e um border de 5 mm à volta dessa mesma imagem. Mais à frente vamos carregar as ferramentas que vamos utilizar. Estão incluídas num package chamado TKZ Euclid, que precisamos de dizer que vamos usar. Então use package TKZ-Euclid. Para já é o único package que vou carregar. Vamos começar aqui o documento com um begin document e correspondente end document à frente. E também dizer que vamos utilizar um ambiente TXZ Picture com begin TXZ Picture e end TXZ Picture. A primeira tarefa é olharmos para a nossa figura e ver quais são os pontos que são importantes aqui. Temos este, que eu vou dizer que é a origem de um referencial, vai ser o ponto O. Depois este também vai ser importante, que vai depender do raio e também vai depender do ângulo. E depois, para fazermos este arco, eu já sei que vou precisar de um ponto que vai ficar aqui e portanto vai ser o ponto 1, 0. Voltamos ao Tech Studio e começamos a definir esses pontos com um /TKZ. Todos os comandos do TKZ Euclid vão estar associados a um início que é /TKZ, def points, porque vamos definir dois, e os pontos vão ficar entre chavetas. O primeiro é 0/0/O e o segundo vai ser o 1/0/Q, digamos. Aquele terceiro ponto que eu disse que dependia do ângulo vai ser definido de outra maneira, com um TKZ def point apenas, e entre parênteses curvos colocamos o ângulo e depois o raio. Vamos dizer 70 e depois o raio é 1. À frente, entre chavetas, colocamos o nome desse ponto que se vai chamar M. Porque apenas definimos os pontos. Neste momento ainda não aparecia nada se eu fizesse a compilação, por isso vou passar já para a construção. Construção da circunferência com um TKZ draw circle, e aqui podíamos dizer apenas o centro e o raio. Como eu já tenho dois pontos, vou dar o centro e um ponto por onde passa essa circunferência. Não preciso de colocar aqui, se fosse com raio colocávamos aqui entre parênteses retos um R, mas não preciso disso. Vou então dizer que é o ponto O, o centro, e que passa no ponto Q. Claro que podia usar também o ponto M, sem problema nenhum. Agora sim, se eu fizesse a compilação, já aparecia o círculo ou a circunferência desenhada desta forma. Vimos que esta circunferência não está a cheio, está a ponteado. Então colocamos dotted, mas se repararmos, esse ponteado vai ficar muito mais denso do que o ponteado da figura. Repare-se que este ponteado aqui parece muito mais separado. E nós temos a opção de baixar a densidade desse ponteado com um loosely. Aqui, loosely dotted. Temos a opção para fazer padrões no traço, que são os típicos, são dashed e dotted. E depois podemos acrescentar densely dotted ou loosely dotted. Vou agora desenhar o arco com /TKZ draw arc, e aqui vamos ter um arco que tem o centro em O,
que passa em Q, vai até Q e depois queremos rodar até ao M. Então pomos num primeiro par de parênteses curvos o O, que é o centro, até ao Q, e depois dizemos que queremos rodar até ao M. Ao fazer a compilação vamos ver que vai ficar em cima da circunferência. Nós queremos ligeiramente mais para dentro, então em opção vamos acrescentar o Scale e vamos pôr a meio, Scale 0.5 para ficar a metade. Depois vamos querer também uma seta aqui nesta parte, com um traço seta podemos definir isso e vamos mudar a ponta desta seta com um seta igual e dizer aqui um nome qualquer não, será definido à custa de algumas opções que nós temos. No caso eu vou utilizar o LaTeX. Se quisermos podemos também mudar a cor desta seta com uma opção qualquer de cor, basta colocar aqui Black e já está. Voltamos aqui para ver o que é que precisamos ainda de fazer. Vamos construir primeiro a manivela. Eu vou pôr aqui construção da manivela. Essa construção vai ter em conta os pontos O e M, então esses vão ser os primeiros pontos que eu vou desenhar. Com TKZ, Draw Points, O e M. Estes pontos ficaram enormes, mas também vou fazer outra coisa, que é alterar a escala utilizada para a figura. Com um Scale igual a 2, isto já vai ficar mais pequeno. Mesmo assim se calhar fica grande demais, os pontos ficam grandes demais. Vou também colocar uma opção que é o Remember Picture, que eu coloco quase sempre, mas que neste caso só seria útil se eu fizesse outra figura mais à frente. Como estes pontos continuam muito grandes, em opção vou dar-lhes o tamanho que eu quero, com um Size, e vai ser pequeno. O size vou pôr 0.4 mm, já fica melhor. Também vou alterar o fill destes pontos para um black a 60%. Vou também alterar a espessura da linha que estou a utilizar para fazer estes pontos com um ultra thin. Temos thin, temos thick, temos depois ultra para ser ainda mais fino ou mais grosso. Olhando de novo para a figura, eu vejo que o que acabei de fazer vai ficar sempre por cima. Então vou introduzir agora camadas. Cá em cima, nos packages, nas ferramentas que eu já carreguei, vou carregar ainda mais com o use package TXZ-layers. Isto dá-me acesso a camadas e temos várias, sendo que a que fica mais por cima quando eu carrego este package é a chamada glass. Para eu utilizar essas camadas vou ter de introduzir as condições que quero que fiquem nela num ambiente scope. Começamos antes desta instrução com um begin scope e depois por baixo fazemos o /end scope. Em opção, cá à frente no begin, vamos pôr em que camada queremos que as coisas que estão aqui neste ambiente fiquem. E para dizer isso, basta o simples inglês on glass layer. E agora vai ficar sempre por cima. Por muito que eu faça as construções cá para baixo, vai ficar sempre em cima de tudo. Se olharmos para aqui para a manivela, podemos imaginar que está um círculo nesta zona, depois um círculo aqui nesta zona e um retângulo que une esses dois círculos. É essa a estratégia que eu vou utilizar para fazer esta construção. Vamos então construir aqui um círculo com o TKZ Draw Circle. Esse círculo agora vou dizer qual é o raio que ele vai ter.
vou dizer que está centrado no O e que esse raio é de 0,5 mm. Vamos, para além do R, utilizar a opção Thin e vamos também pedir para fazer um preenchimento, e o preenchimento é com um fill igual a black, mas agora mais leve do que aquele 60, vamos pôr um black a 20%. Fazemos o mesmo que está aqui, agora para o ponto M. Para fazermos o retângulo, vou só explicar como é que vou pensar. Com TKZ Draw Segment OM, eu vou pensar neste segmento e depois vou fazer aqui uma perpendicular que vai intersetar este círculo e vai ter dois pontos definidos aqui. Esses dois pontos depois levo-os cá para cima através de uma translação e fico com os pontos, os vértices do retângulo que eu quero usar. Vamos então começar com a definição desses pontos. Como já disse, quero uma perpendicular, então vou fazer um TKZ Def Line, entre parênteses retos, dizer que quero que essa definição, que essa linha fique perpendicular, então é perpendicular, vamos dizer por onde é que passa, perpendicular a passar through ponto O, e a perpendicular a quê? Colocamos mais à frente, entre parênteses curvos, o M, O ou OM. Isso vai criar um novo ponto, ainda não está nada feito, neste caso é só definida, mas precisamos de apanhar um ponto que fica nessa linha, que depois, juntamente com o O, vai permitir fazer o desenho dela. Para apanharmos pontos, utilizamos o get TKZ, get, e agora vamos apanhar um ponto, então point. Esse ponto vai ter um nome que é colocado entre chavetas, e neste caso, porque estou a construir a manivela, vou-lhe chamar M minúsculo. De seguida vamos fazer a interseção dessa linha perpendicular com o círculo que está já aqui definido. Para fazermos interseções vamos utilizar o inter, então barra TKZ inter, e vamos fazer a interseção entre uma linha e um círculo, então é line e circle, LC. Um círculo em que vamos utilizar o raio, então em opção R. A linha é a linha O, vírgula, M minúsculo, e o círculo vai ser centrado em O e com 0,5 de raio, 0,5 mm de raio. O que é que aconteceu agora? Fizemos a interseção. O que é que precisamos? De dois pontos. Esses dois pontos vamos apanhá-los outra vez com o get, mas agora, como são dois, vamos usar get points. Fica no primeiro par de chavetas o primeiro ponto, que eu vou chamar M1, e o segundo, que é o M2. Neste momento eu já podia fazer aqui um TKZ Draw Segment M1, M2, para ver só onde é que já estávamos. Ok? E depois estes dois pontos eu vou transportá-los para aqui com barra TKZ Def Points By. Então definir pontos através de quê? Através de uma translação. Então, translation igual, e vamos dizer de onde para onde. Vamos utilizar o O e o M. From O to M. Os pontos que eu vou fazer a translação são M1, M2, e aqui à frente não pomos nada, aliás, pomos um par de chavetas. Os pontos que eu vou acabar de construir são o ponto M1 linha e o M2 linha. Nesta altura não preciso nem do que está aqui, nem do que está aqui. Mas vamos fazer agora um desenho.
Esse desenho vai ter apenas um TKZ Draw Segments. Vamos fazer 2. O primeiro, e colocamos-los entre parênteses curvos. O primeiro M1, M1', deixamos um espaço e M2, M2'. Já está quase. E agora vamos fazer aqui um retângulo com um preenchimento igual à cor que utilizamos naqueles dois círculos, com um TKZ Fill Polygon, preenchimento do polígono. Em opção vamos utilizar o Black 20, como está aqui, só que agora, como já é o preenchimento, já não precisamos dizer Fill igual, é óbvio que é o preenchimento. Então Black 20 e o polígono vai ser o M1, M1', M2' e M2. Temos que seguir uma ordem para não fazermos desenhos um bocado estranhos. Estes segmentos também são thin. Fazemos a compilação e o que eu estou a reparar é que temos o preenchimento por cima das linhas, não estão visíveis, completamente visíveis. Então, neste caso, eu vou apenas trocar a ordem das instruções. O fill vai ficar primeiro e depois vem o draw segments. Reparem na diferença que vamos encontrar quando fazemos a compilação. Já conseguimos ver o segmento todo. Nesta altura acabei de estragar a minha seta do arco. Posso vir cá em cima e encurtar nesta extremidade a seta com um shorten. Vamos colocar cá em cima shorten. Depois deixa um espaço e põe seta igual. E aqui introduzem quanto é que querem encurtar. Vamos colocar 1 mm para ver como é que fica. Ok, não está mal. No entanto, quando eu mudar este ângulo, é capaz de começar a ficar um bocadinho mais feio. Vamos pôr 100. Exato, nota-se aqui a seta fica ligeiramente estranha, não fica de acordo com o traço que vem para aqui. Então, uma das coisas que eu posso fazer é, em vez de utilizar esta instrução, diminuir, em vez de utilizar este ponto M, diminuir ligeiramente ao ângulo com um novo ponto, porque eu vou precisar do M. No entanto, se eu chegar aqui e alterar para um bocadinho menos, eu posso declarar um novo ponto que chamamos M1 e isso vai me permitir definir este arco melhor do que está. Porque eu quero que este ângulo seja facilmente alterável, vou defini-lo cá em cima como uma variável, com /def /r_ang e agora aqui à frente só ang. Vamos colocar o valor dele, neste caso vou pôr 70 e depois aqui, em vez de utilizar 100, já vou utilizar r_ang e também r_ang. Eu quero diminuir ligeiramente, em vez de pôr só r_ang, vou diminuir para menos 10. Pronto, tiramos-lhe 10 graus ao ângulo que está aqui. No caso, esta instrução passava a ser desnecessária e vou alterá-la para o que podemos pôr. Depois é uma questão de escolher. Temos então a escala, tudo igual, tiramos o shorten, porque já não vamos precisar de encurtar uma vez que já foi encurtado o ângulo, e aqui em vez de pôr M, pomos M1. Okay, se calhar tiramos demais, vamos tirar 9 em vez de 10. Parece que continua a ser muito, vamos pôr 8. Okay, mesmo assim, 7. Vamos agora alterar para ver como é que fica com 150. Okay, mesmo assim ainda vou tirar mais um bocadinho aqui, pôr 6. E se quiserem fazer uma comparação entre as duas coisas, uma instrução e a outra, o shorten ou então definir um novo, conseguimos ver que há aqui um ajuste na seta que não fica bem. Vamos apagar então a instrução que não queremos e vamos passar para a construção do suporte que está aqui. Percentagem, construção,
do suporte. Para construir o suporte, quero apenas fazer um novo círculo aqui à volta. Esse círculo que estará sempre na camada de baixo. Então aqui eu posso fazer já um Begin Scope. E o conteúdo deste scope vai ficar sempre na camada mais profunda, na camada de baixo, que fica em Background. Então on Background Layer eu vou introduzir todo o código que serve para o suporte. Como estava a dizer, primeira coisa, vamos fazer um TKZ Draw Circle. Aqui vou introduzir o raio, então a opção R, e também vou dizer já que é thin, porque sei que vai ficar thin, e o centro em O, e aqui vamos pôr 1 mm e ver como fica. Depois disso, aqui por baixo eu vou querer fazer um retângulo, vou definir dois pontos, um ligeiramente abaixo aqui e outro deste lado. Mas vou defini-los à custa também do ângulo e do raio. TKZ Point, e neste caso vou definir um ponto que tenha menos 20 graus e que tenha um raio ligeiramente acima de 1 mm. Ou melhor, vou pôr para o dobro. Só que aqui quando eu faço isto eu tenho que pensar, não posso pôr 2 mm. Vou ter de pôr 0.2 porque não vou utilizar unidades e a unidade já é por si o centímetro. Então 0.2 para o raio e vou-lhe chamar, como estou a fazer o suporte, S1. Faço outro. E aqui em vez de ser 20 vai ser 200, porque para além, se aqui baixamos os 20, depois 180 mais 20, 200 e é o S2. Nesta altura ainda não fizemos nada, só definimos estes pontos, mas vou utilizar um fill, que não é um comando TKZ. Vou preencher o retângulo com a cor branca, então, fill com white, e o polígono que eu estou a querer fazer é o S1, depois vai para o S2, depois desce ligeiramente, então vai ficar um S2 mas um bocadinho mais baixo. Aqui depois do parênteses curvo vou pôr entre parênteses retos um Y shift para baixo e vou acrescentar aqui um menos, porque é para baixo, pouco, 0.5 mm, e a seguir é a mesma coisa, mas para o S1. Aqui pomos S1 e como este é um comando TXZ ou TX, vou ter de utilizar um ponto e vírgula. E quero agora a mesma instrução, mas vou-lhe dar um padrão. Vou dizer que em vez de ser um fill white, vou dizer o padrão, que é um pattern, e esse padrão vai ser Northwest Lines. Ora, essas linhas, vamos ver como é que fica. Ok, não é Northwest, mas é Northeast Lines. E quero também fazer aqui a linha que une o S1 e o S2. Aqui já posso utilizar TKZ Euclid, então TKZ Draw Segment S1, S2. E esse segmento vai ficar fino também, thin. Diminuir o ângulo para 70, o suporte já está e vamos fazer agora a biela. Para a construção da biela vou pensar numa linha que passa no O e no Q, para mostrar TKZ, Draw Line, OK, e num círculo TKZ Draw Circle,
que está centrado no M e que tem raio a opção que nós quisermos. Aqui então vou pôr a opção, cá em cima vou definir def barra opção e entre chavetas vou pôr, por exemplo, 3 e aqui a opção centímetro. Quando nós fizermos a compilação vamos ver aqui as duas linhas que queremos. Temos aqui um erro porque eu não disse que era o raio. Aqui colocamos R e vemos então, claro que não conseguimos fazer uma reta, mas podíamos aumentar para fazer a interseção com este círculo, mas dá para ver qual é então a técnica que vamos utilizar. Tal como antes, a interseção entre a linha e o círculo é com TKZ Inter LC, a linha é o Q e o círculo é o M, vírgula barra opção centímetros, com aqui um R para dizer que estamos a utilizar o raio. E também vamos apanhar os pontos com barra TKZ get points. Estamos a construir a biela, então B1 e B2. Agora, só para nos orientarmos, vamos ver qual é o B1 e qual é o B2, porque eu quero o que fica deste lado, com TKZ label points B1, B2. Okay, quero utilizar o B1. Aqui vamos ter problemas, porque quando eu alterar o ângulo para 190, o B1 e o B2 vão trocar. Cá está, o B1 fica deste lado e o B2 fica deste. Portanto, vai haver aqui alguma coisa que vamos ter que fazer. Voltamos a pôr aqui 70, preocupamos-nos com isso mais tarde. Vamos comentar estas duas instruções porque não são necessárias e só estão a ocupar aqui espaço. Também esta não é necessária. E vamos seguir a mesma estratégia que seguimos para construir a manivela. Vamos imaginar uma linha que é perpendicular e círculos. Começamos então com TKZ Draw Circle. Aqui vamos ter raio, vamos fazer M 0.5 mm. Também vamos querer na mesma o thin, vamos querer o preenchimento black 20 e fazemos isto igualzinho cá em baixo, mas no B1. Aqui o black será o fill igual a black e a mesma coisa aqui, fill igual a black 20. Vamos agora cá em cima, no sítio onde eu fiz a definição destes pontos, fazer a definição também dos outros que me vão permitir construir o retângulo com um TKZ def line e essa linha vai ser perpendicular through M, que é este ponto aqui, e é perpendicular ao MB1, e vamos apanhar o ponto que juntamente com o M faz essa reta, TKZ get point, e chamamos-lhe Q. Depois fazer a interseção, TKZ Inter LC, vamos introduzir a opção do raio, a linha é a linha MQ e o círculo vai ser o círculo centrado em M com 0.5 mm de raio. Apanhamos dois pontos, TKZ get points, este é o Q1 e o outro Q2. De seguida fazemos a translação, TKZ def points by translation from M to B1 dos pontos Q1, Q2.
e aqui não pomos nada. Agora cá em baixo já podemos fazer um TKZ, draw, fill, utilizar fill, polygon, não podemos esquecer. Aqui é o black 20 e o polígono que eu quero fazer é o Q1, Q2, Q2 linha e Q1 linha. Para além disso, TKZ draw segments e os segmentos são Q1, Q1 linha, Q2, Q2 linha. Tá? Aqui os segmentos são thin. Vamos ter de marcar este ponto aqui também, que vai ficar na glass layer, como os outros dois. Então, begin scope e neste caso on glass layer, e temos que fazer o ponto, não sei qual foi o tamanho dos pontos, mas TKZ draw point, isso será size 4, é a mesma coisa que está aqui. Até podemos utilizar o points também, só que aqui será o B1. Vamos passar para o desenho do pistão. Para a construção do pistão, eu quero que a parte de baixo dele fique alinhada com a parte do suporte, esta linha aqui. Vou projetar o ponto B1 na reta que é construída com estes dois pontos. Começamos exatamente com isso, com um TKZ def point by e projeção, projection. Vai ser uma projeção sobre uma linha, então onto, e é o suporte 1, S1, traço, para fazer linha, S2. O ponto que eu estou a projetar é o ponto B1 e vamos nos chamar C, TKZ get point C. Depois vou fazer um shift desse ponto que ficou agora aqui por baixo para trás e para a frente, e a seguir, como quero que fique metade para baixo, metade para cima, vou fazer a reflexão desses pontos que ficam cá em baixo sobre a linha que une o O e o B1 e faço cá em cima os outros vértices do retângulo que vai ser o pistão. Então vamos fazer um TKZ def shift point, vamos fazer um shift do ponto C. Vamos puxá-lo ligeiramente para trás, 1 mm, e nada para cima nem para baixo, então no Y fica 0, e a este ponto vamos lhe chamar ponto 1, ou pistão 1. Depois, mesma coisa, vamos chamar aqui, mas agora para a frente, e agora vamos fazer a tal reflexão com um TKZ def points by reflection. Agora não é onto, mas é over, e são os pontos O e B1. Os pontos que eu quero fazer a reflexão são P1, P2, que depois aqui podemos pôr que são P3 ou P3, P4, ou deixar assim. E já sabemos que é P1 linha e P2 linha. Mais uma vez o pistão vai ficar para baixo, mas também não quero que fique no fundo. Vamos experimentar aqui mais uma camada. Vamos dizer que é a camada que fica atrás, mas acima do background, mas ligeiramente atrás. Com begin scope, vamos dizer on behind layer. E vamos construir o polígono com um TKZ draw polygon, P1, P2, P2 linha e P1 linha. Este polígono vai ter um preenchimento também com fill igual black 20, e também as linhas vão ser finas. Para além do pistão e relacionado com o pistão, vamos adicionar aqui a seta que indica o movimento, se é para a frente ou se é para trás. Para isso recorro a um comando que é o draw, e este draw
não é um comando TKZ Euclid, é um comando TXI, vai precisar de ter o ponto e vírgula no final. Vou dizer já que quero que seja uma seta. Depois vou dizer qual é o tipo de ponta que essa seta tem. Utilizar LaTeX como utilizei com esta. E vou utilizar os pontos que tenho aqui definidos, o P1 e o P2. Para isso, vou ter que os subir e também puxar ligeiramente para trás e ligeiramente para a frente. Portanto, vai ter aqui um X Shift. Aqui vai ser pouco, então vai ter para aí, para o primeiro, vamos puxá-lo ligeiramente para trás, 0.5 mm. Para o Y tem de ser mais um bocadinho, Y Shift do ponto P1 e vai para, agora pomos a mesma coisa, mas em vez de pôr negativo vamos pôr positivo no X e é do P2. Como disse, temos que pôr ponto e vírgula e a seta está ao contrário, vamos ter de pôr, em vez de ser assim, é assim. Vamos passar para a construção do cilindro que fica à volta do pistão. Na construção do cilindro vamos ter que ter em conta qual é a opção do comprimento da biela. Vamos construir o cilindro a começar aqui e depois vamos acrescentar um tamanho relacionado com esse da biela. Vou usar o comando TKZ Def Shift Point, que já utilizamos antes. Vou mudar a posição do ponto S1 e esse ponto S1 vai 1 cm para a frente e 0 para cima ou para baixo. O novo ponto vai se chamar cilindro 1, C1. E a partir deste é que eu vou andar mais para a frente o tamanho da biela. Mesma coisa que está aqui. TKZ, Def Shift Point. Agora o ponto que eu vou mudar de posição é o C1 e vai ter o tamanho então, que está em opção. Barra opção em centímetros. E este vai se chamar C2. Vamos fazer o mesmo que fizemos há pouco para o pistão, em que fizemos a reflexão sobre o B1 dos pontos que acabei de definir, com barra TKZ Def Points by, neste caso reflection, over o traço B1 dos pontos C1 C2. Agora já podemos pôr TKZ Draw Segments C1,C2 e C1 linha, C2 linha. Estes dois traços vão ter de ir para uma camada que fique em baixo. Então, vamos colocar um Begin Scope. Aqui vamos colocar esta instrução e vamos dizer que queremos que fique na camada em baixo, on background layer. Aqui não é background. Olhando para as imagens, falta-nos este ponteado a unir o ponto O e o ponto B1. Vamos acrescentá-lo também aqui com TKZ Draw Segment Dotted O B1. E agora vamos colocar aqui nomes, os labels com nomes das componentes. Vamos utilizar um TKZ Label Segment. Aqui vamos fazer do M2 manivela 2 linha.
Vamos colocá-lo, queremos deste lado, left, e vai se chamar então letra, footnote size e manivela. Aqui falta uma barra do TKZ label segment, M2 linha, manivela aqui. Depois vamos ver como fica. Temos a biela que vamos pôr aqui por cima com TKZ label segment above, é o Q2 linha. Mesma coisa, barra footnote size biela, e por último barra TKZ label segment, isto é below, vamos pôr below no ponto do P1, vírgula P2, e mesma coisa, barra footnote size, e aqui é o pistão. Ora, temos isto feito, vamos experimentando agora com os ângulos, e se eu chegar 170, tenho aqui um problema com o ângulo que fica tapado, por isso ainda vou fazer aqui outra coisa. Este arco vou colocá-lo por cima. Begin, scope, and scope, e colocar aqui on glass layer. Mas o maior problema está quando eu passo de 170 para 190 e passo os 180 graus, em que aqui o ponto que fica definido como B1 é o deste lado. Para resolver este problema vou carregar um package que se chama eToolbox, reuse package eToolbox, que me dá acesso a algumas ferramentas de programação, como o ifs. Vamos aqui em baixo, e no sítio onde eu escolho o B1 para trabalhar, eu vou, quando eu tenho um ângulo de menor do que 180, vai escolher o primeiro, e quando passa para maior ou igual do que 180 ele escolhe o segundo. Então eu vou pôr o B1 na segunda opção quando passo os 180. Aqui colocamos um if num comp para comparar números. O número que eu vou comparar é o rang, que se for menor do que 180 vai ter que fazer o que já fazia antes, que era escolher get points B1 e B2, e como eu estava a dizer, depois o B1 é o que aparece primeiro quando o ângulo é menor do que 180. Se o ângulo for maior do que 180, então o B1 terá que ocupar a segunda posição, porque vai ser o segundo ponto que vai ser escolhido. Ora bem, então temos aqui, assim, para fechar. Então, recapitulando, se o ângulo for menor do que 180, ele faz a escolha desta maneira, apanha B1 e depois o B2, e vai ser usado o B1, porque é o primeiro que aparece. Mas se for maior ou igual do que 180, ele faz B2, B1, e o ponto que vai ser apanhado primeiro, o que eu quero, vai ser o segundo, que continua a ser o B1. Por isso, nesta altura, devemos ter o problema resolvido quanto a isto. Outra coisa que eu quero mudar é quando passo os 180, esta seta já não pode estar a apontar para a esquerda, tem que passar a apontar para a direita. Vamos ao sítio onde fizemos essa definição, foi aqui, e colocamos a mesma coisa, if num comp rang menor que 180, e o que faz
é exatamente o que já estava a fazer. Se for maior do que 180, então vai mudar o sentido desta seta. Copiamos, colamos e trocamos a seta de direção. Fazer a compilação, ver o que dá, deve ter trocado. Por último, o posicionamento de manivela e biela. Vamos trocar a posição destas duas. Mesma coisa que temos aqui, eu vou aproveitar para copiar, colar e neste momento isto é o que eu quero que façam. E depois, se por acaso passarmos os 180, vamos ficar com isto, mas noutros pontos. Aqui será o M1 linha e aqui o Q1 linha. Neste caso, em vez de ser above, será below. E pronto, temos a nossa construção feita. Aqui vamos pôr 300 para ver como fica. 80. Vou alterar a fonte. Eu gosto de utilizar a fonte Fourier NC. A fonte não se chama Fourier NC, o package é que é Fourier NC, a fonte é New Century Schoolbook. E por último, se quisermos animar esta construção, já está tudo já feito para que isso seja facilmente conseguido. Vamos mudar a classe para Article. E aqui vamos introduzir a animação. Também precisamos de carregar o package Animate. Vamos usar a técnica do Animate Inline com um Begin, Animate Inline. As opções que eu vou pôr, isto vai depender do ângulo, portanto no ângulo pode começar nos 60, pode mostrar o póster. Vou seguir de 2 em 2, póster pode ser 30, depois vamos pedir para fazer loop e o control que eu quero, controls igual a os habituais step, para podermos andar de passo a passo, o stop e o play. Vamos querer talvez 10 frames por segundo, pode ser mais 20 frames por segundo, e cá em baixo vamos utilizar o multiframe, barra multiframe. Quantos frames é que eu quero? Como vou andar 2 em 2, vou pedir 180 frames. Depois o parâmetro, a variável, vai ser o rang, sem a barra. Aqui no multiframe coloca-se sem a barra, rang, e vai ser 1 mais 2. Começa em 1 e vai por aí adiante. Aqui comentar o que vier para a frente, e agora o que vamos animar é isto tudo, desde aqui até cá em baixo. Fechar e animate inline. A compilação vai demorar um bocadinho. Vamos ver o que criamos no visualizador externo de PDFs. Se repararem, há aqui uma movimentação do desenho todo quando eu faço o play. Isso deve-se a não ter criado uma caixa à volta da minha imagem. Sempre que isto vos acontecer, chegam aqui depois e fazem uma moldura à volta da imagem que fixa, no fundo, os vértices na animação. Para fazermos isso, utilizamos um path e dizemos use as bounding box. O que eu vou fazer é um retângulo
com menos 1.5, menos 1.5 para um vértice, e depois o outro oposto vai ser rectangle 6 e 1.5. Este comando é TXI, logo ponto e vírgula no final, e voltamos a fazer a compilação, que porque são muitos frames demora algum tempo. Também depende da capacidade de processamento do computador que estamos a utilizar. Okay, vamos ver agora. Play. Já não acontece aquilo que estava a acontecer há um pouco. E chegamos ao fim da construção que queríamos fazer. Este vídeo foi muito longo, mas se por acaso vos ajudou, não se esqueçam de deixar o thumbs up. Se tiverem algum comentário, dúvida ou sugestão, utilizem a caixinha dos comentários aí em baixo. Muito obrigado por assistirem. Até à próxima.